Eu convido os irmãos a se colocar de pé, que nós possamos estar a ler o Salmo de número 46. Amém? Vamos lendo junto, né, amados? Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para os meios dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Há um rio cuja corrente alegre na cidade de Deus, do santuário das moradas do Altíssimo. Deus está ao meio dela, não será abalado. Deus o ajudará já ao romper da manhã. Os gentios se embraveceram, os reinos se moveram, ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde e contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra. Quebra o arco, corta a lança e queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou o Deus. Serei exaltado entre os gentios, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Amém? Então aqui, né, a palavra fala aqui no versículo de número 11, que o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Então, tudo aquilo que vem, às vezes, para apagar assim, a nossa fé, mas o Senhor está no controle das nossas vidas, do mundo ao nosso redor, da nossa família, em tudo de nós. Amém? E que nós possamos colocar nesta noite, né, nesse 11º de campanha, que nós possamos adorar o Senhor, glorificar o nome dEle, porque só Ele é digno, né, de tudo, né, e que nós viemos colocar mesmo intensamente hoje, que tudo que não agrada ao Senhor e tudo aquilo que preocupa a nossa mente, o nosso coração, que fique para fora, mas que Jesus está no controle de tudo. Amém? Vamos nos orar? Soberano Deus e maravilhoso, nesta noite, Senhor, nos colocamos aqui mais uma vez para te adorar, Senhor, para alimentar da tua palavra, Senhor. Sabe, Senhor, meu Deus, e a palavra que vai ser pregada aqui hoje, que venha, Senhor, meu Deus, Senhor, um alimento, Senhor, em nossas vidas. Por isso eu coloco tudo na tua presença nesse momento. Os irmãos que cada um, Senhor, estão aqui nesta noite, Senhor. Abençoe cada irmão, Senhor, que está aqui. Abençoe, Senhor, as crianças, os jovens. Abençoe, Senhor, o grupo de louvor, o pastor Tarsis, a Marília. Abençoe o nosso pastor. Tudo que vai ser, tudo que está aqui, Senhor, meu Deus, é para a honra e glória do Senhor. Abençoe os diáconos da tua casa, Senhor. Eu coloco também, Senhor, meu Deus, as pessoas que estão aí pela internet, Senhor, ouvindo a palavra, que o Senhor vá de encontro, Senhor, com essas pessoas, sabe, Senhor, porque só o Senhor é dono de tudo. Tudo está nos olhos do Senhor. Por isso eu coloco tudo na tua presença nesta noite. Abençoe os louvores, tudo, Senhor. Queremos te adorar, te engrandecer o teu nome, glorificar o Senhor, porque o Senhor é poderoso e maravilhoso. Amém? As palmas louvam o Senhor. Amém? Glória a Deus. Paz esteja convosco. Amém. Quantos estão felizes com Jesus? Saia do seu lugar, cumprimente aí os irmãos, as irmãs. Aproveite para dar uma volta. Deus abençoe aí a sua vida. Hoje a gente tem 2 aniversariantes aí. Você já pode dar os parabéns para elas. Amém. Vamos estar em comunhão com o Senhor.
onde eu for a tua bênção me seguirá. Onde eu colocar as minhas mãos, prosperará. Minha entrada e a minha saída, bendita será. Sobre mim há uma promessa, prosperarei, transbordarei. Os celeiros fartamente te encherão. Minha casa terá sempre a provisão. Onde eu puser a planta dos meus pés, possuirei. Sobre mim há uma promessa, prosperarei, transbordarei. Pra onde? Pra direita, pra esquerda, na minha frente e para trás. Para a direita, para a esquerda, na minha frente e para trás. Por todo lado, sou abençoado, em tudo que eu faço, sou abençoado. E onde eu for a tua bênção me seguirá. Onde eu colocar as minhas mãos, prosperará. Minha entrada e a minha saída, bendita será. Sobre mim há uma promessa, prosperarei, transbordarei. Os celeiros fartamente te encherão. Minha casa terá sempre provisão. Onde eu puser a planta dos meus pés, possuirei. Sobre mim há uma promessa. Qual é? Prosperarei, transbordarei. Pra onde? Para a direita, para a esquerda, na minha frente e para trás. Para a direita, para a esquerda, na minha frente e para trás. Por todo lado, sou abençoado, em tudo que eu faço, sou abençoado. Toda sorte de bênçãos o Senhor preparou para a igreja, amém? Toda sorte de bênçãos o Senhor preparou para mim. E em todas as coisas eu sou mais do que vencedor. Para a direita, para a esquerda, na minha frente e para trás. Para a direita, para a esquerda, na minha frente e para trás. Por todo lado, sou abençoado, em tudo que eu faço, sou abençoado. Aplauda Jesus, aleluia. Deus é muito bom, amém? Vamos declarar para Ele. Tudo está preparado aqui. A casa e o meu coração também. Tu és o único motivo que me fez chegar. Os filhos já estão chegando aqui. Agora só
posso a queimar por ti. Todos os versos e canções eu consegui cantar, todas as vezes quebrantado, só quero te falar. Teu é o reino e a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Teu é o reino e a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Adore ao Senhor, adore a Ele, igreja. Ele está neste lugar. Só tu és santo, só tu és santo, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus. A igreja, só tu és santo, só tu és santo, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus. Só tu és santo, só tu és santo, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus. A igreja, só tu és. Só tu és. Oh Deus, escuta, Pai. Não há outro como tu, não há outro que dará na batida. Sopra, Senhor. Sopra, Senhor. Sopra, Senhor. Sopra, Senhor. Não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus. Aplauda Ele, aplauda Ele, aplauda Ele, aleluia. Como Deus é bom. Preste atenção, olha. O Senhor está aqui, amém? A palavra nos garante isso, amém? E a gente pode acompanhar lá em Atos capítulo 2, que os apóstolos ali, né, os discípulos, estavam buscando algo que a terra ainda não conhecia, mas eles buscavam o Espírito Santo, que era uma promessa, amém? E a palavra diz que ele vem como um vento, e ele invade aquele lugar de uma forma que todos, a palavra diz que todos
que estavam ali foram cheios do Espírito Santo. Amém? E aí a palavra continua numa linda, conversão, depois de mais de 3.000 almas na pregação de Pedro, sendo cheio do Espírito Santo. Quantos querem ser cheios desse Espírito Santo hoje? Repita assim comigo então: batiza-nos, batiza-nos com fogo e glória, com fogo e glória. Amém? Aplauda Jesus. Igreja reunida, um só povo e um só coração, esperamos a tua promessa. Posso ouvir o teu vento, de repente línguas como fogo caíram sobre o povo, e caem aqui agora também. De repente, línguas como fogo caíram sobre o povo, e caem aqui agora também. O céu tocar a terra, um novo som se ouvirá, e quando a glória encher a casa, línguas de fogo descerá, e quando o céu tocar a terra, um novo som se ouvirá, e quando tua glória encher a casa, línguas de fogo descerá. Quando o céu tocar a terra, quando a glória encher a casa, começa a chamar pela presença dele, começa a chamar pelo Senhor aí no seu lugar. Diga para ele: eis-me aqui, Deus. Batiza-nos, agora igreja, batiza-nos com fogo e glória, com fogo e glória. Batiza-nos, batiza-nos com fogo e glória, com fogo e glória. Batiza-nos, batiza-nos com fogo e glória, com fogo e glória. Batiza-nos, batiza-nos com fogo e glória,
Diga ao Senhor, eu quero, Deus. Se você quer receber mais dele, fala para ele, eu quero, Senhor. Diga, eu quero, Senhor. Oh. Quando o céu tocar a terra, e quando o céu tocar a terra, um novo som se ouvirá. E quando tua glória encher a casa, línguas de fogo descerá. E quando o céu tocar a terra, um novo som se ouvirá. E quando a glória encher a casa, línguas de fogo batiza-nos com fogo e glória, com fogo e glória. Batiza-nos com fogo e glória, com fogo. E a sua igreja, batiza-nos com fogo e glória, com fogo e glória. Batiza-nos com fogo e glória, com fogo e glória. Aplauda Jesus, aleluia. Quantos querem mais? Sua presença é real. Aqui neste lugar, sua presença é real. Aqui neste lugar, vai igreja. Sua presença é real. Aqui neste lugar, sua presença ela é real. Aqui neste lugar, levante suas mãos. Então eu louvarei, então eu louvarei, então me renderei, totalmente a ti. Então adorarei, então eu louvarei, então me renderei, totalmente a ti.
Mais alto, igreja. Aplauda Jesus, aleluia. Recebe o nosso louvor, a Deus. Glória a Deus, amém? Irmãos, paz seja convosco, aleluia. Glória a Deus. Irmãos, vamos orar pelos dízimos e ofertas essa noite? Glória a Deus, vamos colocar na presença de Deus os dízimos e ofertas. Você que vai dizimar, você que vai ofertar nessa noite em nome do Senhor Jesus, amém? Amado e eterno Deus e soberano Pai, queremos em nome de Jesus colocar na tua presença, meu Deus, cada dizimista, cada ofertante da tua casa. Que o Senhor abençoe poderosamente, meu Deus, este homem, esta mulher, abrindo sobre a vida deles a janela dos céus, como é promessa tua, Senhor. O Senhor diz na tua palavra: eu honro aqueles que me honram. Então, meu Deus, abençoa poderosamente a vida, Senhor, desse irmão, dessa irmã, que tem, ó Deus, tanto dizimado, quanto ofertado na tua casa, na tua obra. Que o Senhor venha, meu Deus, verdadeiramente, Pai, abençoar cada um, dentro daquilo que cada um de nós temos semeado, porque vamos colher, meu Deus, aquilo que nós plantamos. Então eu oro ao Senhor, te louvando, te agradecendo, em nome do Senhor Jesus Cristo, por cada dizimista, por cada ofertante da tua casa, Pai. Nós oramos em nome do Senhor Jesus e consagramos ao Senhor dízimos e ofertas para a glória do teu nome. Amém e amém, Senhor. Amém? Irmãos, se você for dizimar ou ofertar, podem fazer em nome de Jesus. E o pregador que ia vir essa noite, parece que o carro dele furou o pneu, ele colocou o outro pneu, ficou com medo de vir e voltou para trás. Brincadeira, né? Brincadeira. Se furar o pneu do carro, então eu não vou para a igreja, eu não venho mais para a igreja. Mas tá bom, Deus tem seus propósitos e nós sabemos disso. Mas glória a Deus, irmãos, abre comigo a sua Bíblia, em 1 Samuel 2:30. 1 Samuel 2:30. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Todo mundo achou? Portanto, diz o Senhor Deus de Israel: na verdade tinha falado eu, que a tua casa e a casa de teu pai andariam diante de mim perpetuamente, porém agora diz o Senhor: longe de mim tal coisa, porque aos que me honram, honrarei, porém aos que me desprezam, serão desprezados. Vamos orar? Pai, queremos nesse momento, meu Deus, colocar em tua presença esse momento, meu Deus, mais importante do culto, que é, meu Deus, a tua palavra. A tua palavra, meu Deus, ela é o alimento, ela é, Senhor, tudo aquilo que nós como cristão precisamos para seguir adiante, Senhor, vencendo muralhas, barreiras, superando dificuldade, saindo do deserto, indo para, meu Deus, os montes, aonde vem o nosso socorro, mas sempre olhando para o Senhor, o autor e o consumador da nossa fé. Então essa noite, Espírito Santo, fala conosco,
em nome do Senhor Jesus Cristo, para a glória do teu nome santo e soberano. Amém. E me usa, Senhor, para a glória do teu nome. Amém. E amém, Senhor. Amém? Podem sentar, irmãos. Irmãos, quando Deus está falando aqui a respeito de honrar, Ele está falando da casa de Eli, a descendência de Arão, um povo que tinha como compromisso a responsabilidade do templo, né? E que eles deveriam então honrar a Deus. A primeira coisa na tua vida que você tem que fazer, como cristão, não é honrar ninguém. A primeira pessoa a ser honrada na nossa vida é Deus, é a sua palavra, é aquilo que Ele tem nos ensinado, é aquilo que nós temos aprendido todos esses dias aqui nos cultos, sabe? Honrar a Deus, porque Ele deixa bem claro: eu honro aos que me honram, os que me desprezam, a própria Bíblia diz, serão escritos sobre a terra, mas aqueles que honram a Deus certamente serão honrados por Ele. Vamos ver dentro das Escrituras, homens que honraram a Deus com a sua vida, e que hoje servem para nós como grande exemplo de homens de fé, dos quais nós pregamos, dos quais nós falamos, do quais a Bíblia diz que devemos aprender o exemplo deles e aplicar na nossa vida. Vamos começar aqui com um homem chamado Daniel. Olha, Daniel tinha tudo para não ser um homem fiel a Deus. Ele tinha tudo para se desviar, logo no começo, jovem ainda, ele tinha tudo para desviar da presença de Deus. Por quê? Porque foi levado cativo para a Babilônia, e ali na Babilônia foi oferecido para eles algo que poucas pessoas, quem sabe, rejeitariam, que era comer da comida do rei, beber do vinho que o rei bebia, comer da comida que o rei comia. Mas como a Bíblia diz que Daniel era um homem que mesmo jovem, temia Deus na sua vida, ele então disse assim: nós não vamos comer nem beber dessa comida. E o que acontece com tudo isso? Quando nós honramos a Deus, desde o princípio da nossa caminhada, buscando dar honra, dar glória a Deus, atentando naquilo que o Espírito Santo tem nos ensinado por meio da palavra, porque, meu irmão, entenda uma coisa, você não vai ter um anjo do teu lado ali tentando te orientar, você, é assim, é assim, é assim, não, você tem que aprender da palavra, guardar no teu coração, para colocar em prática, aonde você estiver, porque diante de qualquer circunstância da vida, diante de qualquer situação da vida, que nós venhamos enfrentar, o que vai me levar, fazer diferença, a ser uma pessoa que não vai ser derrotada, vencida, está na minha honra que eu vou dar a Deus. Se na minha dificuldade eu permaneço firme, eu permaneço fiel, eu não mudo meu posicionamento de cristão, passo a viver aquilo que a palavra de Deus me ensina, o que vai acontecer com aquilo? Aquilo vai me dar o quê? Vitória. Eu sempre tenho dito uma coisa, meu irmão, você não sabe o amanhã, nem eu sei o amanhã, mas o amanhã da nossa vida, uma coisa eu tenho certeza, que ele vai depender do nosso hoje. Então, se eu honro a Deus na minha vida, no meu passado, e honro a Deus no meu presente, o meu futuro certamente vai ser de paz, porque imagina, a própria Bíblia está dizendo, eu honro aqueles que me honram. Daniel honrou a Deus. Qual foi o final de Daniel? Um homem que passou por 3 reinos, viveu mais de 80 anos, servindo a Deus, fielmente, em cada reinado, servindo a Deus, não deixando, em momento nenhum, da sua caminhada, se desviar da conduta, da personalidade de um homem de Deus, de um caráter de um homem de Deus. Imagina bem, ele poderia se desviar, porque ele como ministro, primeiro-ministro da maior nação importante da terra, naquela época, ele poderia se desviar, porque não faltaria dinheiro, não faltaria mulher, não faltaria prazer, não faltaria nada, mas a atenção dele não estava nessas coisas, o coração dele não estava nisso, o coração dele estava em fazer a vontade de Deus, e como Maria disse assim, Senhor,
cumpra em mim a tua vontade. Isso é algo que precisa estar estabelecido dentro do coração de cada cristão. Senhor, cumpra em mim a tua vontade, porque quando você entender isso, que o reino de Deus deve vir em primeiro lugar na nossa vida, que é a vontade de Deus, primeiramente na nossa vida, o que vai acontecer? A Bíblia diz que Deus vai me honrar. Vão levantar inimigos, vão levantar problemas, vão levantar dificuldade, mas a Bíblia diz que em Cristo Jesus, em tudo isso, nós somos mais do que vencedor. Então, o que se levanta, até eu penso uma coisa comigo: como que eu posso contar um testemunho se eu não tivesse problema na minha vida? Nossa, mas minha vida, eu tenho tudo que eu quero, não me falta nada, tenho dinheiro, posso fazer o que eu quiser, né? Não é assim. Uma pessoa assim, ela acha que ela nem precisa de Deus. Mas nós, que bem sabemos que o reino de Deus deve estar em primeiro lugar na nossa vida, então nós fazemos o que? Buscamos Deus para alcançar os nossos objetivos. Se eu tenho um plano, tenho um projeto, eu vou testemunhar disso mais tarde, eu vou contar o que Deus fez na minha vida, mas eu tenho uma história. Por detrás da minha vida necessita ter uma história. Como que um cristão não tem que ter uma história na sua vida? Quem aqui que não tem uma história da sua vida, boa ou ruim? Todos nós temos. Só que a Bíblia diz claramente que é na dificuldade, é nos momentos difíceis que Deus opera na minha vida. Mas quando eu honro Ele, guarda uma coisa aqui: quando eu honro a Deus, quando Deus Ele está em primeiro lugar na minha vida, é como a pastora pregou aqui: percorre a terra, né, na largura e no comprimento. A promessa já estava feita. A promessa já estava feita. Agora ia depender de quem? Deles. Meu irmão, para nós é a mesma coisa. Todas as promessas em relação à nossa vida, a piedade, tudo que nós precisamos, cura, milagre, prosperidade, salvação da família, libertação, tudo já está preparado. A Bíblia diz claramente que ali em Hebreus, provendo Deus alguma coisa melhor para nós do que aqueles que vieram antes de nós, porque eles sem nós não são aperfeiçoados. Então imagina a igreja de agora, os crentes de agora, vivendo uma vida só de murmuração, só de reclamação. Ah, mas nada dá certo, nada vai bem, isso aqui não dá certo, aquilo não dá certo. Não, meu irmão, não é que não dá certo. A questão nossa é que Deus já tem a promessa, mas eu murmuro, né? Eu vejo a promessa, tenho a promessa, mas muitas das vezes eu murmuro porque eu não acredito na promessa. Eu não acredito. Será que Deus vai fazer tudo isso que Ele está falando na minha vida? Por exemplo, vou citar uma coisa aqui: tem um monte de gente que não acredita no inferno, que eles acham que o inferno não existe, é apenas uma alegoria, alguma coisa assim, que o inferno não existe. Mas existe, irmãos, é real, é verdadeiro. Para lá vai todos aqueles que desprezam o mandamento da palavra do Senhor. Então é uma coisa real que existe, mas que as pessoas, muitos e muitos, não dão plena atenção a isso. E porque não acreditam nisso, estão aí bebendo, estão fumando, estão adulterando, estão prostituindo, estão fazendo uma série de coisas. Hoje, por exemplo, o que acontece nos dias de hoje com os namorados? É uma pouca vergonha, porque namoram, estão dormindo junto, porque parece que são o quê? Marido e mulher, e são o quê? Namorados. Época de conhecer um ao outro, não época de ter relacionamento. Então isso é uma vergonha. E estou dizendo isso porque uma pessoa assim, ela está preocupada com o inferno? Não, ela acha que não tem. Porque se ela pensasse um pouquinho que existe lá no final do caminho um precipício, um buraco, existe ali o fim do túnel, vamos dizer assim, ela temeria Deus. Porque cada um de nós somos criados para dar honra a Deus. E quando eu, como cristão, não honro a Deus na minha vida, com o meu corpo, olha o que a Bíblia diz: que o meu corpo é o templo do Espírito Santo, que se alguém destruir esse templo, o templo que é o seu corpo, Deus o destruirá.
Então por quê? Por que esse corpo, por que eu tenho esse corpo? Para que por meio desse corpo, por meio da minha fala, por meio dos meus gestos, por meio das minhas articulações, eu possa honrar a Deus na minha vida. Por meio do meu trabalho, por meio da minha casa, por meio de tudo na minha vida, eu deva honrar a Deus com minhas palavras, por meio do quê? Das minhas atitudes, por meio do meu corpo. Amém? Para essa bênção para mim, por favor. Então veja bem uma coisa, Deus, Ele é fiel, a palavra dEle não vai tornar atrás vazia em nada, irmãos, ela vai permanecer fiel em tudo. Portanto, quando Ele diz assim, eu honro aos que me honram, sabe por quê? Porque o próprio homem, o maior homem da nação de Israel, que chamava o profeta Eli, o homem que tinha o sacerdócio, o homem que governava, era um homem que não governava nem bem a sua casa. Ele governava para os outros, mas não governava bem a sua casa. E vou dizer uma coisa para você que a Bíblia fala, que aqueles que não governam bem a sua casa, não vão bem em nada. Uma coisa que Deus mostra, um homem de honra. O que é um homem de honra? O que é um homem convertido de verdade? É aquele que é honesto em tudo. Sabe o que é um homem convertido? Sabe o que é uma mulher convertida? Aquele que é honesto, aquele que não é mentiroso, aquele que não engana, aquele que não trapaceia, aquele que não engana para levar vantagem, aquele que não faz as coisas erradas para se dar bem. Pessoas que agem assim, verdadeiramente são crentes convertidos. Mas pessoas, agora estou falando de crentes dentro da igreja, pessoas que estão dentro das igrejas, mas a sua vida é desonesta, é mentiroso, compra e não paga, engana, trapaceia, mente para fazer isso ou aquilo, nunca foi convertido. Seja um pastor, seja quem quer que seja dentro da igreja, o que demonstra a conversão de uma pessoa que verdadeiramente honra a Deus na sua vida, são os seus atos, porque os teus atos, os meus atos, são observados tanto pelo céu quanto pelo inferno. O diabo vive ao redor procurando quem possa tragar. Quem ele vai tragar? Homens desonestos, mulheres desonestas, pessoas sem temor a Deus, que não guardam, olha, como já ouvimos aqui, pessoas que vivem murmurando, reclamando da vida. Abre uma porta na sua vida, na sua saúde, no seu trabalho, na sua vida financeira. Abre uma porta para o diabo entrar. E se ele achar uma oportunidade, é lógico que ele vai entrar, porque a Bíblia diz que ele veio para matar, roubar e destruir. Então, o que aconteceu com o profeta Eli, com o sacerdote Eli? Ele não honrava a Deus. Ter um ministério, ser um crente que não dá honra a Deus por meio da vida, e dá honra a Deus por meio da nossa vida, é por meio dos nossos atos, nossas atitudes, nossas palavras, nossos comportamentos, o que eu faço, o que as pessoas olham que eu sou, o que as pessoas, meu irmão, as pessoas podem acreditar em nós como cristão? As pessoas podem acreditar em você como crente? Elas podem, não precisa de documento, elas podem acreditar, ali tem um crente que é fiel, ali tem uma mulher que é fiel, porque a palavra vale mais do que um documento. É como os antigos, que não precisava de um papel, de uma procuração, porque o fio de bigode deles valiam. É isso que precisa ser hoje, porque a igreja evangélica cresceu muito, mas o que tem de homens desonestos, mulheres desonestas dentro das igrejas, que estão pregando em cima do altar, estão falando de Deus, meu irmão, é fogo estranho. Isso é mentira, não existe. Deus nunca vai mudar a sua concepção, o seu caráter, para passar a mão na cabeça, nem minha e nem de ninguém, nem de homem nenhum, nem de nós que estamos aqui, e nem de qualquer pessoa que pertença a uma igreja que diz que é do Senhor Jesus Cristo. A diferença em ser um crente que vai honrar a Deus é pelos seus atos e atitude e o seu comportamento de vida que essa pessoa tem perante quem? A sociedade. Eli, a Bíblia diz que Deus envia um homem de Deus para aquele camarada, né? Envia um homem de Deus ali, para falar para ele, muda a sua atitude, muda as suas atitudes. Ele não deu ouvido. É como ali em Juízes 6, quando o povo começa a sofrer, e o povo começa a sofrer, e começa a clamar a Deus, porque os medianitas, os povos dos Oriente, tinham invadido a nação de Israel, e eles então na angústia clamaram a Deus,
E quando eles clamaram a Deus, Deus enviou então para eles um profeta. E o que o profeta disse? Escuta o que o Senhor diz: convertei-vos dos vossos maus caminhos, das vossas ações, abandonem os deuses, os ídolos que vossos pais serviram além do Jordão. O que fizeram? Não deram ouvido. A gente não dá ouvido àquilo que Deus fala, depois quer tentar reclamar para Deus: ah, Senhor, por que a minha vida não muda? Por que eu estou passando por isso? Eu não entendo, eu estou na igreja. Não, meu irmão, a questão é a obediência, é ter uma vida, uma conduta de cristão verdadeiramente aonde quer que eu seja. Então o que aconteceu ali? Daniel não mudou seu comportamento, nem com os anos. Ele era jovem, fiel a Deus, foi para ser primeiro-ministro, temendo a Deus. Deus usa ele como profeta, o homem continua temendo a Deus. Assim tem que ser nós. Se Deus te usar, continue temendo a Deus. Se Deus te prosperar, continue temendo a Deus. Se Deus colocar bênção na tua vida, continue temendo a Deus na caminhada. Você quer ver o exemplo de um outro homem que honrou a Deus, que tinha tudo para desistir? O próprio José. José é um homem que tinha tudo para desistir, porque tudo estava dando errado naquele momento da vida dele. Vendido como escravo, arrancado da sua família, vendido pelos seus irmãos. Imagina você ser traído pelos seus próprios irmãos, vendido aos ismaelitas que venderam ele no Egito para Potifar. Depois vai para a casa de Potifar, e ali na casa de Potifar, a mulher de Potifar queria ter um relacionamento com ele, e ele disse: não, de maneira nenhuma, não pecaria eu, nem contra Deus, nem contra o meu Senhor. E ela então trama contra ele, vai parar na cadeia. Ele poderia dizer: mas cadê Deus na minha vida? Cadê Deus? Cadê o sonho? Cadê a promessa? Mas ele permaneceu firme. Quando você olha para a Bíblia, esses homens que passaram por grandes dificuldades e que superaram todas elas, e Deus o colocou em lugar aonde eles não esperavam. Assim Deus quer fazer comigo e com você. Por que eu disse que você não conhece o amanhã? O que Deus tem preparado para o amanhã? Porque a Bíblia não diz que os teus pensamentos não são os meus pensamentos, os vossos caminhos não são os meus caminhos. Então o que acontece é que o momento hoje pode ser difícil, mas o que Deus tem para o amanhã na tua vida é de honra. Deus honra aqueles que honram a Ele. E o que aconteceu com aquele camarada? Vai para a cadeia, você não vê uma só palavra de murmuração. Você não vê ele murmurar, você não vê ele reclamar com Deus, você não vê ele jogar culpa em ninguém. Porque às vezes, na nossa caminhada, nós, para tentar achar um meio para tirar de sobre nós a responsabilidade, nós tentamos jogar a culpa em alguém. Ah, é aquele, é não sei o que, é aquele, é aquela. Ah, é o governo. Meu irmão, quando você tem visão de Deus e você procura honrar a Deus, a Bíblia diz claramente: tudo Deus vai colocar na tua mão. Está difícil para você? É impossível para você? Mas não é para Deus. Quando que Daniel podia imaginar que ele seria primeiro-ministro, vendido como escravo? Olha onde o homem chegou. Quando que José poderia pensar que ele seria governador do Egito? A maior autoridade somente abaixo de Potifar, que era o faraó da época. Mas por que isso aconteceu? Irmãos, eu vou te dizer uma coisa para você. Você diz que ama a Deus? É? Todos nós amamos a Deus. Mas sabe como que Deus vai ver se você ama a Deus? De verdade? É o teu testemunho perante as pessoas. Porque Deus conhece o meu coração, mas Deus quer que as pessoas olhem para a tua vida e vejam a diferença que há em você. Porque se você agir como as pessoas do mundo, ter o mesmo comportamento das pessoas do mundo, é mentira que ama a Deus. Se eu concordar com o pecado dos outros, por exemplo, eu me lembro uma vez que eu estava pregando